Matéria 3. Evangelhos. Seja bem-vindo à aula de número 6. Continuamos com a proclamação do Rei, no Evangelho de Mateus. Então, veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. A investidura e identificação. No batismo, Jesus é investido e identificado. A investidura é feita pelo Espírito Santo que desce como pomba sobre ele. Antes do início de seu ministério, Jesus é batizado. A palavra batizar que aparece no Novo Testamento é derivada do grego baptizo, que significa cobrir ou imergir completamente. Portanto, ser batizado no Espírito Santo significa ser cheio até transbordar com o Espírito de Deus. Mais tarde, Jesus prometeu a seus seguidores que lhes enviaria a promessa do Pai, para que fossem dotados de poder do alto. Lucas 24:49. O relato de como eles receberam o Espírito Santo, logo depois, pode ser lido no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. À primeira vista, parece que o batismo de Jesus não tem nenhum propósito. O batismo de João foi o batismo de arrependimento, Mateus 13:11. Mas Jesus não tinha pecado e não tinha necessidade de arrependimento. Até João ficou surpreso ao ver Jesus vindo para ele. João reconheceu seu próprio pecado e estava ciente de que ele, sendo um homem pecador que precisava se arrepender, não estava apto a batizar o perfeito Cordeiro de Deus. Eu preciso ser batizado por você. E você vem para mim? Mateus 13:14. Jesus respondeu que isso deve ser feito, porque assim convém que cumpramos toda a justiça. Mateus 13:15. Há vários motivos pelos quais foi apropriado que João batizasse Jesus no início de seu ministério público. Jesus estava prestes a realizar sua grande obra, e era apropriado que Jesus fosse publicamente reconhecido por seu predecessor. João era a voz que clama no deserto profetizada por Isaías, chamando as pessoas ao arrependimento, preparando-se para ser o Messias. Isaías 43. Ao batizar Jesus, João estava declarando a todos que aqui estava aquele por quem estavam esperando, o Filho de Deus, aquele que ele profetizou que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 13:11. O batismo de Jesus também demonstrou que ele se identificava com os pecadores. Seu batismo simbolizou o batismo dos pecadores na justiça de Cristo, morrendo com ele, e ressuscitando do pecado e podendo caminhar em uma nova vida. Sua justiça perfeita cumpriria todos os requisitos da lei para os pecadores, aqueles que nunca poderiam esperar fazer isso por conta própria. Quando João hesitou em batizar o Filho perfeito de Deus, Jesus respondeu que era apropriado que toda a justiça se cumprisse. Mateus 13:15. Ao fazer isso, Jesus se referiu à justiça que ele oferece a todos os que vêm a ele para trocar seus pecados pela sua justiça. 2 Coríntios 5:21. Além disso, quando Jesus se aproximou de João, ele estava mostrando aprovação ao batismo de João, dando testemunho de que era do céu e aprovado por Deus. Isso seria importante no futuro, quando outros começassem a duvidar da autoridade de João, especialmente depois de sua prisão por Herodes. Mateus 14, 3-11. Talvez o mais importante, a ocasião do batismo público deu testemunho a todas as gerações futuras. A encarnação perfeita do Deus Trino revelado na glória do céu. O testemunho direto do céu da parte do Pai, estando satisfeito com o Filho, e o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Mateus 3, 16-17, é uma bela imagem da natureza trina de Deus. Também descreve a obra do Pai, do Filho e do Espírito ao salvar aqueles a quem Jesus veio salvar.
O Pai ama os eleitos desde antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4. Ela envia seu Filho para buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, 10. E o Espírito convence do pecado. João 16, 8. E atrai o crente ao Pai, por meio do Filho. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4 e 14. Começa com as palavras apotote, que podem ser traduzidas como desde então ou a partir deste momento, marcando uma divisão no Evangelho de Mateus. Muitos acreditam que esta frase marca a divisão das 3 seções deste Evangelho. A outra frase aparece em Mateus 16 e 21. No entanto, essas palavras indicam um momento-chave na vida de Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus começou a pregar. A palavra pregar vem do grego kerusso, que significa proclamar, anunciar ou pregar. Era usada quando os arautos comunicavam uma mensagem do rei ao povo com extrema urgência. Isto nos comunica certas características da mensagem de Jesus. E essas são as características que toda pregação deve ter. 1. A mensagem do arauto foi precisa. Em sua mensagem não havia palavras, talvez ou provavelmente. Sua proclamação foi apenas de certezas. 2. A mensagem do arauto tinha autoridade. Ele falou em nome do rei, estabeleceu e anunciou a lei do rei. A pregação do Evangelho deve ser com toda a autoridade de Deus. A mensagem é sobre as ordenanças de sua lei divina. 3. A mensagem do arauto veio diretamente do rei. A pregação fala de uma fonte além do pregador. Não é a expressão das opiniões pessoais de um homem, é a voz de Deus transmitida ao povo por meio de uma pessoa. Quando Jesus falou, o próprio Deus falou. Aguardo por você na próxima aula. Deus o abençoe.